Vamos falar sobre filmes? Eu pensei em fazer uma série de filmes em homenagem ao Bruce Willis. A gente sabe que recentemente o Bruce Willis primeiro aparece com diagnóstico de afasia e mais recentemente ainda fechou-se o diagnóstico de demência. Obviamente a situação do Bruce Willis me remeteu à situação do Robin Williams, que comete suicídio ainda sem fechar diagnóstico, alguns meses depois de sua morte, que constatam que ele estava na verdade com um processo demencial. E aí ele fica muito angustiado, sem conseguir entender o que está acontecendo com ele. E aí eu fui dar uma olhada, fazer uma pesquisa para escolher alguns filmes que eu queria rever para poder comentar aqui. E aí, quando a gente vai pesquisar hoje o Bruce Willis nas redes sociais, por exemplo, aí aparece como ex-ator. Sim, é fato que ele entrou com um processo de aposentadoria porque ele não estava mais conseguindo atuar, antes mesmo de fechar o diagnóstico, ele estava com dificuldade na atuação. Mas eu fico me perguntando, eu pretendo exercer a minha profissão de psicóloga enquanto eu puder. Mas se eu não puder viver a minha profissão de psicóloga até o fim dos meus dias, será que eu vou querer ser chamada de ex-psicóloga? Porque ele não escolheu se aposentar, não foi uma opção porque aquilo não fazia mais sentido. Ele se viu, a família se viu forçada, né, a criar essa situação a fim até mesmo de protegê-lo. Mas aí chamá-lo de ex-ator eu achei um pouco delicado, um pouco cruel, eu não acho que ele deixou de ser ator. O Bruce Willis faz parte da minha história desde a época da Gata e o Rato, foi quando eu vi pela primeira vez aquele seriado, né, em que ele se junta com a Cybill Shepherd, que ela tem uma agência de detetives, e eles trabalham juntos. E desde aquela época eu já fiquei meio encantada com o jeito dele. Ele tem um jeito muito peculiar, ele tem um sorriso muito peculiar, ele tem é um jeito meio assim jocoso, né, de brincar com as coisas, sempre uma tiradinha cômica, né. E, obviamente a gente vai pensar no Duro de Matar, que é um filme icônico, é um filme muito interessante porque mostra pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes pelo menos, né, um herói que se machuca, que sente dor, que faz tiradinhas cômicas, né, e que se vê forçado a virar herói da noite para o dia porque ele está interessado em salvar a sua esposa, né, e é um filme muito bom. E o Bruce Willis tem filmes muito bons em sua carreira, filmes interessantes, e é curioso também como a gente começa a revisitar a carreira dele e a gente vê que ele não tem só filme de ação, ele tem alguns dramas, ele tem filmes bem interessantes, por exemplo, como aquele filme Moonrise Kingdom, que tem um elenco extraordinário, Bill Murray, Frances McDormand, e é um filme muito interessante, né, em que ele faz um policial entre encantador e meio ingênuo, sonhador, né? E que tem um coração enorme. E aí eu comecei a rever alguns filmes e lembrar de algumas coisas. E eu fiquei pensando primeiro, né? Quando a gente começa a ter sensações desconfortáveis sobre a gente mesmo, a gente começa a ter uma dificuldade de memória, a gente começa a ter algumas dificuldades, né, cognitivas, e o quanto que isso causa angústia. E muitas vezes a gente não se dá conta, né, do processo entre se começarem as primeiras manifestações de uma demência e o real estabelecimento dela, onde você tem uma perda importante de função, a sensação de desconforto em que você está perdendo habilidades que você já tem. Uma outra coisa que me chama muita atenção também é um olhar para a família, né? Porque em algum momento a pessoa está ali, assim, você olha, você reconhece a fisionomia da pessoa, mas a pessoa que você conhecia não está mais lá. E é um quadro muito triste, é um quadro muito doloroso. E não é fato que todas as pessoas que ficam mais velhas necessariamente desenvolvem um processo demencial. É por isso que também é muito importante que, a despeito de sim, há fatores genéticos, há fatores hereditários que vão contribuir, sem dúvida nenhuma, para um diagnóstico como esse, a gente também entende que a gente pode trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso cérebro, a fim de que a gente possa criar condições, melhorando o nosso estilo de vida, de que a gente tenha, assim, um envelhecimento saudável. Um grande exemplo disso é o Harrison Ford, né? O Harrison Ford está com 80 anos, à beira de fazer 81 anos, e ele está com 2 séries, ele está
estreando o filme, ele está com o filme programado para estrear no ano que vem, mas depois eu vou fazer uma série de filmes em homenagem a Harrison Ford, que é uma das minhas referências. Mas voltando para o Bruce Willis, né, eu fiquei me perguntando, eu não deixo de ser alguma coisa porque eu estou impedido de exercer a minha profissão, né? Então, assim, é uma situação, é um quadro triste, é um quadro que gera angústia, né? Em algum momento vai começar a gerar mais angústia para a família que está entendendo e acompanhando esse processo do que para ele, que já vai estar sem a consciência do que está acontecendo, mas eu acho que é muito importante que a gente lembre do trabalho dessas pessoas, da sua contribuição, né? E foi por isso que eu fiz esse resgate, eu comecei a rever alguns filmes, e a ideia é eu falar um pouco sobre eles. Então, assim, até agora eu já revi Moonrise Kingdom, eu já revi Duas Vidas, eu já revi História de Nós Dois, com a Michelle Pfeiffer, e a minha ideia ainda é rever Duro de Matar, que eu acho que merece, né, umas considerações bem importantes, e o excelente O Sexto Sentido, que é um filme que assim marcou, né, com aquela frase "eu vejo pessoas mortas, I see dead people", né, que marcou assim anos e anos e anos de tiradas e de memes, e, enfim. E eu queria falar um pouquinho sobre o filme Duas Vidas, que é um filme, aquele filme gostoso da Disney, que a gente meio que já sabe como que vai terminar, né? E que me chama a atenção por alguns detalhes. O primeiro, o que a gente tem, né? A gente tem ali o personagem do Rusty vivendo 3 fases da vida. A gente tem ele, né, com à beira de fazer 40 anos, em que a gente teoricamente pensa que ele poderia estar passando por uma crise existencial, mas no final das contas, assim, ele é uma pessoa muito bem sucedida. Ele trabalha com consultoria de imagem, ele ajuda as pessoas a terem uma boa imagem, ele está muito focado nisso e ele tem um verdadeiro desprezo sobre pessoas que são frágeis demais, ele lida muito mal com as emoções, tem um relacionamento bem distanciado do pai e das pessoas mais próximas a ele, que tem a função de assistente secretária. E uma vida muito solitária, trabalha com muitas pessoas, mas não se envolve com ninguém. Por uma obra, né, da magia do cinema, ele, em sua versão de um menino de 8 anos de idade, aparece na casa do Rusty adulto, né, e em algum momento eles entendem que eles são representações de idades diferentes da mesma pessoa. E aí é muito curioso, porque aí vem à tona a expectativa, né, quando ele vê em que circunstâncias, né, ele vive enquanto adulto. Aí ele começa a andar pela casa um dado momento e ele fala assim, uai, cadê meu cachorro? Aí ele, cachorro, eu não tenho cachorro. E cadê a sua mulher? E cadê a sua família? E cadê isso? E cadê aquilo? Ele, não, eu não tenho nada disso. Ele falou assim, e você cresceu pra quê? Você pelo menos pilota avião? Ele falou assim, não, eu piloto avião. Então, assim, eram todas as projeções que ele tinha feito para si quando criança, uma criança que teve várias dificuldades de relacionamento, que perde a mãe para um câncer ainda muito novinho, uma criança que sofreu muito bullying, então assim, que pensa que em algum momento lá na frente eu vou realizar todos os meus sonhos e as minhas fantasias. E o que o Bruce Willis, né, o personagem adulto faz? Ele quer se distanciar o máximo possível dessa criança, que traz para ele lembranças muito dolorosas. E uma delas, assim, uma das expressões que a gente vê muito claramente no filme é a dificuldade que ele tem de lidar com seus sentimentos, as suas emoções e o quanto que ele não chora. Ao longo do filme a gente vai entender por que ele não chora, por que ele suprime a manifestação da emoção com uma forma de defesa, mas a que custo que ele vai estar fazendo isso, né? E é muito interessante, tem uma cena do filme que ele está conversando com uma outra personagem. E aí ele fala sobre essa coisa, né, da criança, das expectativas, e que se ele podia dar alguma dica para ele pequeno do que poderia ser diferente, ela fala assim, não fala nada não. Se eu encontrasse com a minha versão criança, eu falaria nada para ela, eu falaria que está tudo bem. Porque a gente faz aquilo que é melhor possível para cada momento das nossas vidas. É muito fácil a gente querer mudar o passado baseado no que a gente já sabe do futuro. Mas a gente não tem essa dimensão, a gente vive o momento que está acontecendo. Nesse momento, o ideal é que a gente faça o melhor possível, a gente faça o que a gente dê conta, que a gente viva com convicção, né? E o filme não deixa de ser uma oportunidade muito interessante de, a partir do contato com o passado,
ele entender, né? É a simbologia, por exemplo, que a gente tem da psicoterapia. Você vai à psicoterapia aparentemente querendo se livrar de um sintoma, de uma situação, mas você vai entendendo ao longo do tempo que à medida em que você compreende o seu funcionamento, as suas dificuldades, os seus entraves, você vai liberando disso, os seus sintomas, por consequência, eles vão desaparecendo e você precisa criar novas maneiras de funcionar. Dentro do que a gente chama, né, dentro da Gestalt, a gente chama isso de ajustamento criativo. A gente vai fazendo aquilo que é possível, aquilo que a gente dá conta, mas às vezes esses ajustamentos criativos, eles ficam cristalizados, eles ficam obsoletos e a gente precisa substituir por novas coisas, por novas formas de expressão. E é muito interessante como a versão criança dele faz com que ele entre em contato com lembranças esquecidas, doloridas, e ele faça as pazes com alguns aspectos do passado. E à medida que ele vai fazendo isso, alguns sintomas, ele tinha um tique no olho, alguns sintomas vão desaparecendo. O mais interessante, gente, tem spoiler porque esse filme já tem um tempinho, né, que tá aí no mercado, mas eu acho que vale a pena rever. A gente descobre no final das contas que quem promove esse encontro é exatamente o personagem dele lá no futuro, né? Lá no futuro, em que ele proporciona esse encontro com uma forma dele chegar a esse lugar, que é o lugar do piloto de avião. E eu confesso que uma coisa que me emocionou bastante quando eu revi o filme é que no final dessa história, o Bruce Willis está com 70 anos de idade, ele está pilotando avião, está casado com a mulher que ele descobriu que amava. E o Bruce Willis está com 67 anos e provavelmente não vai fazer nada disso, quer dizer, certamente não vai fazer nada disso. E isso é uma coisa que me emocionou, né? O que a gente deixa de fazer no futuro não desprestigia aquilo que a gente conseguiu construir no passado. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente lembrar, a gente fazer as honras, né? Aquilo que de alguma forma contribuiu para o nosso processo de crescimento e de desenvolvimento. E eu acho que vale esse alerta, né? Uma das coisas que a gente pode fazer para ter um envelhecimento saudável, para a gente viver com saúde mental, com qualidade de vida, é a gente trabalhar nossa mente, a gente trabalhar o nosso corpo, a gente cuidar da gente mesmo, a gente não viver, por exemplo, só voltado para o futuro, mas a gente também não viver como se não houvesse amanhã, a gente cuidar do presente, porque o presente é o único momento que a gente tem, é onde a gente vive, é onde a gente está, e é o presente que vai dar a dimensão do nosso futuro. Então, assim, esse é o primeiro vídeo que eu quero estar compartilhando com vocês, né, que é essa minha singela homenagem ao Bruce Willis, né, esse ator que, assim, que nos fez rir, que nos fez chorar, que nos fez torcer por conta dos seus filmes. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar, sugerir alguns filmes deles, eu particularmente vou fazer os próximos vídeos concentrando no A História de Nós Dois, concentrando também no Sexto Sentido e com muita vontade de rever o Duro de Matar.